bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui Rosa Barreto, né, a coordenadora, a vice-presidente do Instituto Rosa Barreto, uma instituição aqui de Itaituba que cuida de pessoas vítimas, né, do câncer. E hoje nós estamos aí finalizando o Outubro Rosa, né? E aproveitando essa pauta, eu trouxe a Rosa aqui para a gente conversar um pouquinho sobre quais as dificuldades que ela já encontrou, como é que surgiu o Instituto Rosa Barreto, quantas pessoas hoje são atendidas, quais os maiores desafios que ela já encontrou aqui, quais as maiores vitórias que ela já encontrou, né? Os desafios. Então, são várias as histórias, né, Rosa, que a gente tem aqui para contar hoje. Eu vou deixar a Rosa dar um bom dia para vocês, mas depois eu vou ler um textinho que a gente fez, né, nós fizemos aqui, para relatar um pouquinho quem é Rosa Barreto, como é que surgiu o Instituto Social Rosa Barreto. Pode falar seu bom dia, pode ficar sentado mesmo. Bom dia, turminha. Então, sou Rosa Barreto. Tudo começou, a princípio, foi de um chifre. Eu li o livro. Ah, beleza. Eu li o livro. Gente, foi um chifre que fez eu criar vergonha, coragem, que eu não sei de onde arrumou tanta coragem. Uma mãe solo com 2 filhas nas costas. E eu falei, quer saber? Eu vou tomar de conta da minha vida, não vou mais confiar em ninguém. Vou trabalhar, vou estudar e vou dar um futuro digno para minhas filhas, independente, para que elas não passem pelo que eu estou passando. E foi aí o ponto de gatilho. Viajei, me levou para fora do estado. E lá em São Paulo eu conheci inúmeras pessoas, já sem o cabelinho na época dos estágios. E eu falei, não, se Deus me abençoar e eu conseguir ter um salão de sucesso, eu vou destinar boa parte do que eu consegui ganhar para cuidar dos pacientes oncológicos. E a princípio era perucas, a gente cortava no salão de beleza os cabelos e ali a gente mandava para Santa Inês, Peruca Santa Catarina, e ela produzia ali, já formou uma parceria muito boa e mandava para nós de volta e nós colocávamos na cabeça dos nossos pacientes. Porém, aí faltava sobrancelha na outra semana, que a química já tinha derrubado a sobrancelha. A gente ia fazer limpeza de pele e já colocava uma renazinha ali e já ficava mais uns dias. O paciente ia embora para casa de alta. Seu Rosa, estou com saudade de vocês. Então, o nome Rosa Barreto foi isso. Meu nome é Denilma de Assis Rosa. E o nome Rosa Barreto é por conta do trabalho social. Pegou o apelido, achou que Denilma era difícil, pegou o sobrenome Rosa. E toda vez que tinha um estágio interessante, eu queria ir. Então, pegou o Barreto aí, que tem o significado do Hospital de Amor. Mas é isso. É uma história. Ela tem livro. Ontem eu terminei de ler o livro, né? E são muitas as histórias ali dentro do livro, né? São histórias de superação. Teve chifre, teve acidente, teve uma série de coisas que aconteceram, né, propostos, né, em relação a outros empreendimentos, vários outros empreendimentos, né? Então é uma história muito grande. Eu fiz um textinho aqui que eu acho que nada mais justo que homenagear uma pessoa que se doa tanto, que traz tanto benefício para as pessoas, né, que estão aqui na região de Itaituba, não só na cidade de Itaituba, mas na região de Itaituba, que a gente sabe que você atende vários outros locais. A gente está com algumas convidadas aqui que já a gente vai trazer aqui para fazer os seus relatos, mas eu quero ler um textinho que eu fiz para você aqui, para que você entenda a sua importância para a sociedade itaitubense. Hoje vamos conhecer a história que nasceu da dor e floresceu no amor. O Instituto Social Rosa Barreto é mais do que uma organização. É um abraço acolhedor para quem enfrenta o câncer com coragem e esperança. Tudo começou com uma mulher determinada, Rosa Barreto. Com mais de 21 anos de carreira como cabeleireira, ela sempre teve um dom especial, o de cuidar. Mas foi diante da dor que descobriu sua missão, transformar sofrimento em solidariedade. Há mais de 7 anos esse propósito virou realidade. Nasceu então o Instituto Rosa Barreto, que atua com fé, dedicação e empatia. Um espaço que oferece apoio aos pacientes
em tratamento oncológico, especialmente aquelas em situações mais delicadas. Hoje o Instituto é referência em humanização do cuidado, reconhecido pelo governo do estado do Pará. Ele une assistência social e bem-estar. E mais do que isso, inspira vizinhos, comunidade e todos que acreditam que o amor pode curar. Rosa Barreto não apenas cuida, ela transforma. O Instituto leva seu nome é prova viva de que quando o coração guia, o impacto é eterno. Esse texto é um texto que eu fiz a adaptação de um texto que já tem, para a gente, de fato, prestar essa homenagem. Eu vi recentemente uma entrevista sua, Rosa, que o Instituto virou gente grande, né? Atingiu sua maioridade. 21 anos. Como é que, de carreira, fazendo isso? Como é que foi lá no inicinho para você começar a pensar sobre isso? Porque você tinha uma outra profissão antes. Como é que foi isso? Além do chifre. Aí eu continuei fazendo todos os trabalhos que eu já vinha fazendo, só que no anonimato. Eu dizia para a paciente, eu cuidava do cabelinho. O cabelinho começava a crescer, que nem tal que nem já está ali o da Leane. E eu já começava a olhar. Hoje, olha, já chegou um cabelinho lá e já disse, já está quase do jeito de eu cuidar. Então, tipo, só que eu não precisa contar para ninguém. E nisso aí eu vivi no anonimato por muito tempo. Só que aí, quando eu cheguei em Itaituba, no meu terceiro relacionamento aí, que quem lê a história que está no Instagram, tem todo quanto, não tem um pingo de vergonha de falar sobre isso, porque acho que faz parte da minha vida. E quando me frustrei no segundo relacionamento, eu encarei um terceiro, né? E aí, que é o parceiro hoje de vida. Que é o parceiro hoje de vida. Já estamos juntos aí, vai fazer 9 anos. E aí, o que acontece? Ele vindo para Itaituba, ele me trouxe. E quando chegou aqui, a demanda era muito maior do que em Altamira, do que a procura dentro de Santarém, porque dentro de Santarém já tinha os apoios tudo certo. Só que aqui teria que sair, precisava de mais apoio. Sim. Então acontece que o grupo ficou bem maior. Aí foi para 270, foi para 290, perdi 72 dentro de um ano só. Aí eu falei, meu Deus. Só que 72 pessoas? 72 pessoas dentro de janeiro a julho. Nossa. Foi tão forte que a gente acabou fazendo um memorial, porque foi um baque psicológico na época, que eu pensei, não adianta, eu estou fazendo algo que eu não estou vencendo. Né? Aí a minha filha entrou. A minha filha completou 21 anos de idade e disse assim, 18. Na hora que ela completou 18 anos, ela disse, mamãe, eu vou registrar a instituição. Eu já te perdi 18 anos da minha vida para isso. Sim. E agora me formei e eu vou continuar. Psicóloga. Sim, como eu sou minha colega de profissão. E aí ela apoia os pacientes, ela que dá suporte para os pacientes. Hoje ela é a presidente do Instituto. É a presidente e eu fiquei de vice, porque tipo assim, já estou com 4.4, né? Ela está com 26, está com todo o gás. Toda cheia de energia. Eu vou pedir o Wesley para soltar o primeiro vídeo, que é um vídeo que mostra como que surgiu lá o Instituto. Wesley, pode soltar o primeiro para a gente, por favor?
Na verdade, isso aí é uma caravana que você estava explicando aqui, né, Rosa? Então, nós tivemos uma situação bem complicada. Tem mais ou menos uns 3 meses que a gente perdeu várias pacientes por câncer de mama. E uma das pacientes foi a Leude. A Leude foi uma paciente que foi atendida pela doutora Bruna Bacelotti no Regional Nosso aqui de Itaituba. E aí, quando ela descobriu que tinha algo de errado, depois de quase 2 anos de acompanhamento e monitoramento a cada 6 meses, ela me encontrou e disse assim, me disseram que tu pode me ajudar. Sexta-feira eu tenho que me internar, porque eu vou operar a mama na segunda. Eu falei, cadê a biópsia? Para você operar. Eles, não tem biópsia. O peito estava uma laranja, pera das grandes. Estava mais para um limão galego, aqueles limãozão grandes. Sim. Roxo, assim, com aquelas veias bem salientes. E eu disse, não vai não. Tu vai comprar uma passagem e a gente vai direto para o CIA de Porto Velho, Hospital de Amor. Liguei para o nosso coordenador, que é um anjo maravilhoso, Charles. Falei, Charles, estou com a paciente, olha como é que tá. O resultado é esse da ultrassom. E mostrei todos os outros, fiz a mesclagem de todas as outras ultrassons antes. E aí ele disse para mim assim, não, leva para a CIA, pode trazer. E ela, com toda a fé e coragem, pegou, comprou uma passagem, correu para lá, foi de ônibus, mulher, mas foi. Para Porto Velho. Para Porto Velho, desse peito, daquela maneira. Quando chegou lá, já tinha um secundário. E aí, foi uma luta para poder diminuir um pouquinho, para poder conseguir ver a cirurgia. Já estava com quase 2,5 kg de câncer, e era triplo negativo o resultado da biópsia. E aí a gente se perguntou, ela disse, Rosa, se tu não me tira de lá, eu ia fazer a cirurgia e eu estava com câncer, eu ia fazer um regional de Itaituba. Eu teria morrido lá. Então ela disse, se o pior comigo vier a acontecer, eu quero que tu divulgue o passo a passo do meu tratamento para salvar e tirar as outras pacientes, que tenho certeza que são muitas, que passou pela doutora Bruna Bacelotti. E todas, ela não olha na nossa mama, ela só olha os exames. E eu acho que tem alguma coisa de errado com meus exames. Porque não pode estar normal isso aqui crescendo. E como não era normal, né? E aí nós perdemos ela tem 2 meses. E por incrível que pareça, quando eu divulguei o vídeo da morte dela e falei exatamente o que eu estou falando aqui, aconteceu uma repercussão muito grande, tem mais de 30 mil visualizações, né? Está beirando 40 mil visualizações. E já saímos daqui com uma caravana para Porto Velho, levando essas mulheres para o Hospital de Amor. Lá nós estamos com o quê? 9 da primeira caravana em tratamento certo já, né, Jenny? E outras esperando resultado de biópsia. Todas com mais de 2 anos, com 1 ano e meio, com 1 ano de acompanhamento aqui. Sem fazer biópsia. E sem biópsia, que nos deixa muito preocupada. Né? E aí, agora a gente está levando o quê? Nós estamos com... Quantas lá naquela lista? 34 a 35? Nós estamos com 34 passageiros. Já para agora... Vamos dizer, já dia 29, a segunda caravana, depois do vídeo de Leude. E aí a gente... esse era o projeto que a gente tinha juntas. Todas por uma na Prevenção Sem Fronteiras. Ela dizia para mim que se ela sarasse, ela ia lutar para que esse projeto saísse do papel. E que se ela não vencesse, que a gente carregasse o papel por ela. E hoje vocês estão aí começando esse projeto. E hoje nós estamos com a segunda caravana. Segunda caravana. Já caminhando. É triste, mas ao mesmo tempo, pelo menos a gente está tentando, né? Sim. Boa parte dos pacientes que estão lá já estão todos diagnosticados, mano. Está sendo diferente da outra, que a outra a gente tinha mais a curiosidade da segunda opinião médica. Mas agora eu estou levando bastante laudados. Trocou, não está mais a doutora Bruna aí, está o doutor Jonas. Parece que ele está mais atento a algumas situações que vêm acontecendo e conseguiu de ver casos novos. E a gente está tentando levar para pular a fila do SUS que está em Santarém. Essas pacientes que estão indo lá para Porto Velho,
Elas já estão com exames, já estão com já estão com biópsia, então tudo certo, já estão encaminhadas dentro do hospital, para estar nos esperando. São 2 dias direto ligado à instituição social Rosa Barreto. E lá elas vão passar por novos exames? Tudo. Aí faz todo um check-up. Tudo é feito lá, né, Leane? Assim? Chega lá, por mais que leve daqui tudinho, eu mando tudo. Quando eu procuro o paciente para pegar a documentação, eu já pego tudo e mando. Só que quando chega lá, eles já vão olhar. As primeiras coisas que eles nos pedem, nós estamos tendo muita dificuldade, é a lâmina. Porque aqui em Santarém não é pedido a lâmina, para saber que tipo é o câncer, né? E lá eles pedem a lâmina para ter certeza do diagnóstico de qual qualidade é o câncer que está ali. E aí precisa levar a lâmina, e a lâmina leva 30 dias para chegar. E lá eles fazem essa lâmina também? E aí já coletam lá e já ficam faz. Com a lâmina lá para eles. Se tivesse, já iria já com... Ganhava mais 30 dias. Ganharia 30 dias. Se na hora que fizer a biópsia já entregasse para o nosso paciente, já chegasse, porque são 30 dias, 40 para chegar a biópsia. Ao mesmo tempo, por que não já manda a lâmina junto? Sim. A gente não entende algumas coisas, mas a gente está lutando para ver se consegue mudar, pelo menos para quem está conseguindo sair daqui do Pará. Sim. A gente tem uma convidada aqui, Elane? Leandra. Leandra, quer entrar aqui um pouquinho para a gente? Eu vou chamar a Leandra, ela vai sentar aqui, a gente vai conversar um pouquinho. Enquanto a gente se organiza aqui, eu vou chamar o comercial rapidinho, tá bom? Para a gente ajeitar tudo aqui. Estamos de volta com o programa Ser Pleno, hoje recebendo Rosa Barreto, do Instituto Social Rosa Barreto, falando sobre câncer, principalmente nesse mês que faz alusão ao câncer de mama, né? A prevenção do câncer de mama nas mulheres. Estou aqui agora com a Leandra, que vai dar aqui o seu testemunho, né, sobre como é que é ser tratada, ser cuidada pelo Instituto, como é que você conheceu o Instituto, como que você chegou lá. Se você quiser falar um pouquinho sobre o seu câncer, como é que você descobriu, fica à vontade. No início do ano, eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero. E de lá para cá, é um impacto que a gente recebe quando recebe a notícia. E a minha prima, que trabalha no Hospital Regional aqui de Itaituba, ela viu umas palestras da Rosa. E com isso, ela entrou em contato com a Rosa fez uma visita à minha casa e propôs: Leandra, você quer ir para Porto Velho? Eu falei: quero, porque eu quero minha saúde. E dessa visita, não durou menos de 7 dias, né? Eu fui chamada para ir para Porto Velho, não tive nem uma semana para me arrumar, já foi questão de procurar passagem, começar a me organizar, menos de uma semana. Cheguei em Porto Velho, fui recebida na casa de apoio do hospital, uma casa super maravilhosa, pessoas que Deus parece colocar no lugar certo, na hora certa, porque a gente é bem recebido, bem tratado, e aquele apoio incondicional, é um amor mesmo. Apesar de ser o hospital do amor, mas a casa também é de amor. E no hospital, a gente só falta ser carregado pelas enfermeiras. De tanto amor, enfermeira, médico, tudo, a gente tem todo o apoio possível. Eu passei até o meu aniversário internada. E o pessoal do hospital fizeram uma festinha de aniversário para mim. Né? Eu já estava chorando de estar passando longe da família, longe do meu filho. E quando eu recebi aquelas pessoas entrando no meu leito, eu fiquei tão emocionada que até hoje, assim, quando eu falo, ainda me emociono. Mas, assim, o Hospital do Amor, não tem outra palavra, não sei, ele é amor mesmo. Leandra, estava tudo bem, né? Aparentemente estava tudo bem. Como é que você descobriu o câncer? Você sentiu alguma coisa? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu acho que é importante a gente falar de algumas coisas que a gente sente, e que a gente acha que é bobagem, né? Às vezes a gente ouve mulheres dizendo assim, que tiveram câncer de mama,
que disseram, nossa, eu achava que era só mais um carocinho e descobre uma coisa, né? Um câncer. Foi no útero, no colo do útero, né? Então, assim, no caso do câncer do colo do útero, o que começou? Você começou a sentir ou você não sentiu nada? Quando você foi fazer o exame, já estava... Eu tinha uma menstruação muito irregular. Chegou um momento que eu menstruava vários dias, passava vários dias, né? Até que em outubro do ano passado eu tive 2 hemorragias, 2 dias seguidos. E só fiz todos os exames e o médico falou que eu tinha 5 miomas. Desses 5 miomas ele pediu que eu fizesse a esterectomia. Depois da esterectomia, durante o processo, ele percebeu que tinha alguma coisa errada. E ele solicitou a biópsia do material, né? E daí eu fiquei esperando, acho que uns 2 meses até chegar o resultado. E quando chegou, foi aquele impacto na minha vida, na vida da minha família, que a gente fala assim, tem que praticar esporte. Eu sou esportista, né? Então, não é só praticar, a gente também tem que olhar os sinais, né? E às vezes os sinais estão lá e a gente não percebe. Esse que é o maior problema e a maior preocupação, né? Quando a gente fala disso, porque às vezes são sinais tão sutis, tão simples, assim, a nosso ver, mas para um profissional, de repente, ele sabendo do que está acontecendo, ele é capaz de levantar uma hipótese diagnóstica para o que você está tendo, né? Então, quanto mais cedo a gente fizer essa descoberta, fizer esse levantamento, foi o que eu falei, eu fiz uma palestra recentemente lá na FAI, fiz também no Centro de Saúde, ali na UBS. Quem conhece a anatomia do seu corpo é você. Quem conhece a anatomia do seu corpo é você. Quem sabe se o seu corpo está diferente ou não, é você. Então, se você percebe qualquer sinal diferente, né? E aí falando de câncer de mama, um nódulozinho, câncer de útero, uma hemorragia, um sangramento fora da normalidade, não dá para você pensar que, não, mas isso é só um nódulozinho, isso é só um carocinho, eu não estou sentindo dor, né? Porque as pessoas associam doença à dor. E nem sempre a dor vem. Às vezes ela vem silenciosa. A maioria vem silenciosa. E é o que a gente entende como muitos relatos aqui, né? De que a gente percebe que quando você sente dor, é porque já está num estágio, às vezes, que não está mais para fazer nada. É isso? Dessa forma. E hoje, como é que você tem lidado com a sua doença? Assim que eu cheguei em Porto Velho, o meu problema já não era o câncer, já era o meu rim. Eu tive um problema muito grande do rim e hoje eu uso 2 bolsas de nefro, né? Que quando cheguei lá, os médicos falaram que já sabiam que eu estava com câncer. Só que eles iam parar um pouco e iam tratar primeiro o meu rim. Eu ainda tive 2 sessões de hemodiálise. Na 3ª a máquina não funcionou. Aí os médicos colocaram as bolsas. E você não sentia nada em relação aos rins? Não. Não Como é que sentia eles dor, descobriram nada. que o problema estava nos rins por exames? Porque quando eu cheguei lá, eu vomitava muito. Bebia um dedo de água, vomitava quase 1 litro. E eles procuraram, fizeram ressonância, tomografia, tudo, e descobriram que era o rim. Mas falência dos rins? Não, eles estavam dilatados. Mas por alguma coisa relacionada ao câncer, não tem nada a ver? Não. Nada a ver. Você foi buscar o tratamento do câncer e descobriu um outro problema. Talvez não fosse o câncer que fosse tirar ela da gente. Estava no relatório, o mais possível a tirar ela de nós seria os rins. É mesmo? E foi tratar um câncer. E também nunca teve nenhum sintoma? Não. Nem sintoma. Não sentia dor, nada.
Olha que alerta, hein? Que alerta. E hoje, como é que você está? Hoje eu estou bem, né? Estou na luta, porque... Isso teve a chegada de Deus, né? Em Itaipuba. Como é isso? Porque a gente, durante o tratamento, a gente passa por uma situação, né? E quando a gente se vê recebendo uma alta, né? Recebi uma alta de 5 meses, que geralmente são 3. Consegui uma alta de 5 meses, retorno agora em janeiro. Mas, assim, a gente ainda sente dores, né? Algumas limitações que a quimioterapia ainda deixa, né? Mas, em tudo mais, eu estou seguindo em frente com o tratamento, né? Às vezes sinto dores, mas nada que um remedinho, uma massagem, não dê conta. Além da rede de apoio do Instituto, você tem uma rede de apoio em casa? Como é que é? Sim, a minha família é minha grande apoiadora, né? Tudo que eu preciso mais a minha mãe que está comigo para todo lado, ela não me deixa sozinha, né? Mas a minha família é o meu grande alicerce, né? Tem o Instituto também que dá total apoio para a gente, mas a família, o amor da família é a base de tudo. E é essencial, né? Principalmente nesse momento de dor, de sofrimento e de descoberta. Nós mexemos na chegada, quando está de alta, a família viu esse tamanho. Não botou o aeroporto para receber. Aqui de ela tomou um susto, porque ela perdeu até a cor quando ela viu a gente na porta. Como é que é essa coisa de alta? Como é que se dá isso lá pelo hospital? Uma comemoração muito grande. É tipo assim, você tem 5 meses para entrar, desses 5 meses está respaldada sem problemas. Aí agora, depois disso, já o resultado dos exames dela. Dos exames. Diminuiu. Deu uma redução aí. Já vou pôr a mãezinha aqui também para sentar aqui para falar um pouquinho. Ela perguntava tudo, quem sabe tudo é ela. Colocar a mãezinha aqui, que a mãezinha está aqui só de olho aqui. Não larga não, filha. Isso é bom. Isso é o que dá, né, um ânimo para gente. Dá uma força maior para gente. Sim. E aí faz os exames e aí a equipe médica entende que ela está bem, né, e libera por 5 meses. Aí comunicado no e-mail da instituição dizendo que a paciente Leandra vai ter uma alta de 5 meses para casa. A gente pode ficar à vontade para fazer uma boa recepção. Olha que maravilha. E a gente entra junto. E fez uma grande recepção. Foi lindo. Foi lindo. Estava preparada não, Leandra? Não. Ainda teve as minhas amigas também que participaram de uma corrida, né? Fizeram uma homenagem para mim, fizeram camisa, participaram, tudo. E eu também não sabia, né? Lá em Porto Velho só chegaram os vídeos. Mas é tão emocionante assim a gente saber que a amizade também, a força é. A acolhida, sentir amada, né? Sim. Sentir amada. Eu digo que é cura. É cura para a alma. Sim. Olhar e ver que tem ali pessoas orando e torcendo pela gente. Sim. A gente não sente sozinha, não. Não. A força chega rapidinho, né, Lene? A gente chora de emoção. E é o grupo de esportes que a gente chama Fênix, né? E sempre que uma tá lá embaixo, as Fênix se reúnem para levantar o astral. Você está com quanto tempo de diagnóstico? Eu recebi dia 2 de janeiro desse ano. Então, passei 6 meses em tratamento e recebi a alta de 5. Que maravilha, que maravilha. A gente vai de novo para um rápido intervalo comercial, coisa bem rápida. Eu tenho que ir lá, tomar um cafezinho, beber uma aguinha, fazer um xixi e voltar. Que aí na volta a gente vai falar também um pouquinho com a mãe da Leandra, que está aqui com a gente. E a gente vai mostrar outros depoimentos, outros acontecimentos que o Instituto vem proporcionando para toda a população de Itaituba e região. Olá, bem-vindos de volta. Conforme prometi, está aqui Dona Benedita, mãe da Leandra, que acabou de dar o seu relato aqui, seu depoimento sobre
Como foi que descobriu a doença? Como é que está o tratamento? E agora eu vou ver o lado da família, né? Eu quero ouvir o lado da família, da mãe, né? Como é que foi, dona Benedita, receber esse diagnóstico da Leandra? Olha, quando o doutor fez a cirurgia, o doutor Dinheiro, né? Aí ele me chamou, queria falar comigo particular. Aí ele foi e me disse que tinha visto alguma coisa errada, que não era ele que podia dizer nada. Mas ele pediu o exame, pediu a biópsia, a gente pagou. Aí ela estava internada ainda, eu cheguei com ela e disse, olha, o doutor pediu a biópsia, o resultado que vier, nós vamos enfrentar de cabeça erguida, sem choro, sem lamentação, vou correr atrás do tratamento. Aí ele foi muito bom comigo, ele mandava me chamar em casa para me conversar, me deu muito conselho, que eu não, no início eu não espalhasse, isso era coisa de família primeiro, e todo mundo ia saber, mas primeiro a família, né? Aí assim a gente fez. Aí quando saí, eu senti, mas as pessoas disseram, é muito forte, eu tenho que ser forte. Mãe, né? Sim. Mãe, a gente jamais vai... Imagina você tratando o filho, que o filho está ali, você se desesperar, eles se desesperem. Aí eu sempre digo, a minha família também foi muito essencial, porque eu continuo dizendo que família não é só sangue, é amor. Se não tiver amor, tem tanta família lá, sozinha. Cadê a família? Aí, graças a Deus, chegamos em Porto Velho, não fomos por conta própria, né? Fomos até Porto Velho, graças a Deus, chegamos, fui bem recebida na casa, cheguei lá, senti o impacto, porque aqui a gente não vê, né? Cheguei lá, 3 pessoas carecas dentro de casa, da casa que eu estava, aquele me chocou, eu disse, meu Deus, mas eu vim tratar minha filha e vou ficar. E a outra coisa também é a alegria dela, né? Ela é super alegre, conversa e me deram conselho para ela, vai passar por isso, vai acontecer isso, é normal, tudo que ela sentiu, ela já sabia que ela ia sentir porque as colegas passaram. Aí fomos na casa do mesmo hospital, né? Tem o ônibus que leva e traz, longe que só da casa que a gente está, mas vale a pena. No hospital, mais de 20 quilômetros. No hospital, Deus mais de 20 quilômetros da casa que nós estamos para o hospital. O hospital. É porque o hospital fica na BR, na entrada de Porto Velho. Aí chegamos no hospital, os exames dela foram tudo antecipado. Ela fez a primeira consulta, aí o doutor José pegou os exames dela e disse, não, vamos dar início agora no tratamento dela. Não vai ficar para esse tempo, que era para fevereiro. Aí ela fez tudinho, aí pelo tempo que ela foi internada, adiantaram tudo, porque ela parecia rim, né? O rim dela que estava, ela vomitava muito. Até hoje, quando ela está sentindo que entope ele, né? Ela vomita. Mas como eu só não sei aplicar soro ainda. Mas eu faço curativo, eu desentupo a coisa. Elas me deram. Já é quase uma enfermeira. Eu trouxe muito gás, eu trouxe muito preparado. Eu trouxe, me ensinaram para eu fazer o que faço, eu troco curativo. Não sai nada do curativo, mas tem que estar fechadinho por causa não dá, nem fundo de uma coisa. Aí eu faço todo dia no pôr do banho dela, banho 2, 3 vezes, 3 haja gás, né? Aí, então eu faço isso aí, quando eu desentupo tudo, quando não tenho, eu compro seringa, compro agulha, e eu só não sei aplicar soro ainda, que eu não vou ver se eu consigo, né? Aí ela ficou... A Leandra tá que ri ali, ó. Nós passamos 19 dias com ela internada por causa desse rim. Ela sofreu até aquele espasmo que pula na cama, né? Sim. Ah, mulher, quando eu vi, eu fiquei louca. Corri com a doutora Larissa. Doutora, minha filha está tendo um AVC. Ela veio, não é do rim, esse enfermeiro não é do rim. Esse enfermeiro tratou essa menina igual uma criança. Ah, eu vou adotar essa menina para mim, porque ela diz assim, que todo paciente fosse que nem a Leandra, que não reclama, não chora. Menina, só a veia dela que era difícil. Pegar a veia. Magrinha, né, também, sim. Ninguém dizia que ela tinha 39 anos. Mas, olha, foi uma luta que hoje eu agradeço muito a Deus quando a doutora disse que tinha reduzido. Mulher, eu não sou de chorar, é difícil. Eu nunca chorei por ela tá doente, não, sabe? Porque eu sempre confio em Deus. Mas eu cheguei a perder a minha fé. Quase eu perco a minha fé quando eu levei minha filha para o hospital, que eu sabia, eu dizia assim, meu Deus, se não vier, acabou a fé. Se eu não ver resultado, acabou minha fé. Colocou Coloquei, mas Deus foi tão maravilhoso comigo que com pouco dia, assim que ela começou a fazer o tratamento com antibiótico, ela começou a parar o enjoo, o vômito, o tremedeira foi parando, aí eu vi que Deus existe para isso, para confortar a gente, para levantar a gente, então nós nunca podemos perder a fé. Deus é Deus de amor, né? Não é de punição. Deus sabe de todas as coisas. Isso. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu sempre digo para ela, minha filha, o que vai te tratar não é só o remédio da tua cabeça. Porque se não tiver a cabeça boa, não fica não. A gente vê.
quando a senhora recebeu o diagnóstico da Leandra, o que passou pela sua cabeça? Olha, o que passou, eu nunca disse assim, por que ela, porque na minha família a maioria são mulher. Eu nunca perguntei por que ela, nunca, porque Deus sabe o que faz. Eu não me desesperei porque o doutor Didi tinha conversado comigo, já tinha dito para mim que podia ser. Ele não confirmou. Ele disse, olha, pode ser, pode não ser. Eu não sei porque não sou eu que vou ver, só quando o resultado chegar. E quando chegou, tem aquela respiração, né? Procurei respiração forte para falar para ela. Falei, ela também não se abalou, porque eu já tinha conversado com ela, porque tem que conversar. Tudo que você for fazer que ainda não saiu o resultado, tem que conversar, para quando chegar o resultado você não ter aquele impacto maior. Porque tem impacto de ser a doença, né? Mas eu acredito muito que nós vamos vencer, não só eu nem ela, mas muitas e muitos vão vencer isso, porque o nosso propósito é esse, vencer crendo em Deus. Quem que é Rosa Barreto para a senhora? Ai, mulher, Rosa Barreto, eu não sei dizer nem quem é. Porque essa mulher chegou lá em casa, eu nunca tinha visto a minha sobrinha assim. Por que você não vai com a Rosa Barreto? Eu imaginava que a Rosa Barreto era uma senhora, é verdade, uma senhora assim dos 50, 60, 70, assim como eu tenho 66. Mas chegou lá uma menina na minha frente. Aí a minha sobrinha disse, tia, eu falei com a Rosa Barreto, ela vai aí, tá, pode mandar. Aí chamei meus 2 filhos, né? Eu tenho mais 2 filhos para lá, para receber a Rosa. A Rosa foi muito doida, pegou o documento dela no sábado. Na segunda-feira, né, Rosa, chegou o resultado que tinha sido aceita. Nós vamos correr atrás das passagens. Nós chegamos, não passou 7 dias para a gente chegar lá, depois do resultado. Nós colocamos o TFD dela dia 2 de janeiro, para Santarém. Chegou? Chegou? Não. Nós fomos para Porto Velho e não tinha chegado. Desde dia 2 de fevereiro. 2 de janeiro. 2 de janeiro. 2 de janeiro, não vou falar não. Aí vamos para lá. Chegou, esse é o diferencial do Hospital de chegou Amor. depois, mas depois quando chegou nós já estávamos lá em tratamento já. Quando que chegou, vocês lembram? Eu nem lembro, nem fiz questão mais. Eu sabia que tinha chegado, eu só não liguei, nem respondi. Aí o pessoal disse, por que tu foi para Porto Velho, tem Santarém? Eu digo, a gente... parece... Eu disse, eu fui para onde eu busquei melhorias. Porque lá a gente não passou por um tratamento. É tratamento o doente e o paciente. Sim. E nós temos direito de fazer mamografia preventivo, tudo no hospital, por conta do hospital, gratuito, por conta do hospital. Os acompanhantes? Sim, também? os acompanhantes tem, tudo Que isso. maravilha. E o que ela estava internada, eu nunca comprei uma fralda, que ela precisou usar fralda, eu nunca comprei porque o hospital tem tudo. Eu dizia, me dá uma fralda, me dá 3, 4, me dá uma absorvente, me dá 3, 4. É tudo assim, não tem nada. Acondicionado, tudo muito bem Na assiado. casa que nós estamos, Não tem problema. na Muito casa que nós lindo. estamos, tudo tem central nos quartos. E também tem, na hora que você precisa de um sabonete, de uma pasta de dente, de uma Do escova, absorvente, tudo tem na casa de apoio. Nós não compramos nada na casa. Não tem que se preocupar com esses Não. pormenores, Não. né? A preocupação É sair voltada daqui. mesmo para a saúde. O O gasto que a problema gente nosso tem- é sair daqui. O gasto que a gente tem é Nós não temos nem o TFD para ajudar a passagem, nós não temos, para sair do estado. Como é que é essa coisa da passagem? Como é que vocês conseguiram? Nós fomos por conta própria. Todo mundo Dinheiro vai. de vocês. Dinheiro Enquanto nosso. nós não se tem, a gente faz vaquinha, Pix solidário. Aí acaba eu indo para as redes sociais, na maioria das vezes pedir ajuda para a sociedade. E, gente, vocês não têm noção a emoção que está correndo aqui das histórias que estão sendo contadas aqui nos bastidores aqui. E, assim, vocês não têm ideia do que essa mulher aqui faz. Ela não cuida só de gente que está com câncer, isso não. Ela acolhe as pessoas, né, independente. A gente está aqui com uma... Está no choro ali, né? A Jenny, né? Que é a filha do coração dela agora, né? Está com ela aqui, está participando, está relatando aqui para nós, enquanto vocês estão aí bebendo cafezinho no banheiro, a gente fica batendo um papo aqui. E aí tem um monte de gente aqui lacrimando aqui, porque são muitas, muitas histórias. A gente não vai ter poder de fazer só um programa. A gente colocou, tu viu o nome do livro? Sim, sim. Por isso que a gente não pode ser só um programa, a gente vai ter que fazer outro programa para contar a outra versão Rosa Barreto. Rosa Barreto, que cuida de pessoas vítimas de câncer, que leva para Porto Velho, que tem
também tem por trás de Rosa Barreto uma mulher que acolhe pessoas que estão sendo vítimas de violência, né? Vítimas de abandono, vítimas de preconceito, e Rosa vem acolhendo. Nós vamos Na verdade, eu nem acolho, não. Eu ganhei. Eu que sou sortuda. Eu tenho muitos filhos. Vai sendo escolhida, né? Então, assim, depois nós vamos fazer um programa sobre Menina, isso. tu tem que ver meus filhos. Tu tem que conversar com eles. São quantos filhos hoje, assim? Filhos mesmo, sem ser as 3 da barriga. 71 soltos no mundo. 71 filhos. Formados por aí, trabalhando. Olha que graça. Estudando ainda mais. Gente, ela só tem 4,4, né? Imagina quando tiver 60. Quando tiver, né, dona Benedita? Quando tiver aí seus 66, né? Pode colocar uns 100, 150 filhos por aí, né? Não? Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Tomara que eu consiga chegar até tantos. Vai chegar, se Deus quiser. Bom, eu tô aqui com a Paula. A Paula também recebeu um diagnóstico, né, Paula? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse diagnóstico, como é que você foi acolhida, como é que está sendo para você, para a família. Fala um pouquinho para a gente. Eu, em dezembro de 2023, senti umas dores que acreditava que ser na vesícula, né? Era na vesícula. E aí, quando foi dia 2 de janeiro de 2024, eu decidi, vou fazer meu check-up. E é uma coisa que eu falo que todas nós, não só mulheres como homens, todo ano tem que fazer um check-up. Porque eu descobri nesse check-up, fui com a doutora Saura, aí cheguei lá e disse, doutora, quero fazer um check-up de tudo. Tudo. Ela cuida de mim desde eu criança. E aí ela fez. E quando ela fez um ultrassom, ela desconfiou de um nódulo na minha mama. Muito pequeno, não tinha toque, a gente apertava a mama, não sentia de jeito nenhum. Mas aí ela desconfiou. E aí ela mandou eu procurar uma mastologista. Eu estava voltando de umas férias, já ia começar a trabalhar novamente, então não tinha como viajar. E aí fui atrás de informação e descobri que tinha uma mastologista na cidade, a doutora Bruna, que atendia no regional, mas atendia particular também. E aí eu fui com ela, né? Fui com ela, informei da suspeita, né? Que a doutora Saura tinha detectado. E aí ela foi e olhou a ultrassom que a doutora Saura fez. Aí disse, não, mas você não tem nada. Eu disse, mas doutora, peça uma mamografia, eu quero fazer uma mamografia. Aí ela foi e solicitou a mamografia. Eu fiz aqui em Itaituba. Quando eu fui fazer a mamografia, eu informei, eu estou fazendo por causa de uma suspeita que a doutora Saura viu numa ultrassom. Sim. Aí foi batida a mamografia, tudo. No laudo da mamografia dizia que não tinha nada. Levei as imagens para a doutora Bruna novamente. E aí a doutora Bruna olhou a imagem, fez o toque na minha mama, ela fez. Só que ela fez o toque. Só que na minha mama não dava, não era detectável pelo toque, porque ele era profundo. Não tinha toque de jeito nenhum. E eu não sentia nada, assim, eu não sentia nada. Dor, nada, como algumas pessoas relatam, dor, formigamento, ardência. Nunca senti nada. O que eu tava com problema era a pedra na vesícula, mas a mama eu nunca senti nada. Foi por causa que eu decidi que todo ano eu tenho que fazer meu check-up geral. A importância da ultrassom, não só do toque. E aqui na prevenção a gente ouve muito pregar sobre toque. Sim. E na verdade o toque sozinho não previne. No caso, inclusive no seu caso também. Foi justamente que o quê? Que não teve o quê? Não era palpável, isso, né? E aí a mamografia, a doutora Bruna olhou a imagem e disse, não tem nada, você não tem nada. Fique tranquila, você não tem nada. E assim eu fiquei super tranquila. A doutora Sara tinha me encaminhado para mim ir atrás também para cuidar da vesícula. Só que a gente volta a trabalhar e na correria do dia a dia a gente não vai atrás, né? Eu digo, é só uma pedra na vesícula, pode deixar aí ela um pouquinho. Eu vou trabalhando até eu sair de férias de novo, eu vou cuidar dela. E assim eu fiz. Quando foi em março, isso foi dia 2 de janeiro, que eu comecei a fazer...
2 de janeiro de 2024, eu comecei a fazer o check-up. E aí, quando foi em março, me deu uma crise na vesícula. Eu provoquei, comi coisa gordurosa à noite, provoquei, dor, muita dor. Aí, amanheci o dia, fui na Sáurea. Aí cheguei, doutora, me ajuda, me passa um remédio para a vesícula. Aí ela foi e perguntou assim, e a tua mama? Eu disse, não tem nada. A mastologista disse que eu não tenho nada. Ela disse, vá para Santarém agora, porque tem algo suspeito na sua mama. Ainda bem que ela lembrou. Do exame. Estou pegando o gatilho dela, senão eu esqueço. Doutora Sáurea tem me ajudado demais no diagnóstico. Muito, muito mesmo. Que bom, né, que tem uma pessoa que eu confio. Se ela mandar para nós, do Instituto, ela já mandou, procura a Rosa, para ela dar uma olhada nisso aqui, ver se ela consegue te encaminhar. Sim. Eu tenho conseguido, mulher. Graças e ela não a Deus. erra. E olha que ela não é máscula. Ela disse que não é a área dela, né? Mas ela sempre acerta. Isso é muito bom. Ela tem um detectador muito bom. Sim. Tem ajudado muito a gente, os pacientes nossos. Um beijo para ela aí, né? Deus te abençoe, doutora Sáurea. Eu sou muito grata à vida da doutora Sáurea, assim, porque, como eu disse, ela cuida de mim desde criança, né? E ela, querendo ou não, foi ela que me salvou. Porque se eu não volto com ela e ela me encaminha para Santarém, manda eu ir. Ela disse, vai embora para Santarém. Ela disse, vai embora para Santarém. Tem algo suspeito. Porque tem algo suspeito na sua mão. Vai. Aí eu fui para Santarém. Quando eu cheguei em Santarém, eu fui fazer outra ultrassom, né? Quando eu fiz a outra ultrassom, o médico que fez a ultrassom disse assim para mim, 99% de chance de ser. Só na ultrassom. Que susto que você levou. Foi um baque muito grande. Aí ele disse, vamos fazer logo a biópsia. Eu quero que você faça a biópsia e faça nesse laboratório, porque eu vou conseguir acompanhar e vou lhe ajudar, porque vai vir mais cedo o resultado. Paula, mesmo assim você ainda continuava sem sentir nada? Nunca senti nada. Nunca mesmo senti. com 99% de chance de ser, você ainda não sentia nada? Nunca senti nada. Mas outra palhinha que ele deu que é importante. O que está acontecendo com nossos diagnósticos? O que acontece com nossas imagens? Por que nas nossas imagens não está sendo visto o que exatamente tem? Quando sai daqui, vai em outra clínica diagnóstica, consegue detectar o que a gente não consegue aqui. Mas eu tenho só um parênteses desse. A minha mamografia que eu fiz aqui, que a Bruna não viu, quando eu cheguei, porque eu fui tratada pelo Regional de Santarém. Mas antes de eu ir para o Regional de Santarém, eu fui com o Dr. Armando Cunha, que é mastologista em Santarém, que é o mesmo que me atendeu no Regional. Eu fiz a biópsia, quando recebi o resultado da biópsia, dia 3 de abril recebi o resultado da biópsia, foi aquele desespero, né? Você abrir e está lá escrito carcinoma, né? É um desespero muito grande, assim. E procurei o Dr. Armando, descobri que tinha Dr. Armando, que já tinha tratado pessoas que eu conheço que teve câncer de mama. E quando eu cheguei lá, eu já sabia onde era, porque eu tinha feito a biópsia. Quando eu cheguei lá, o Dr. Armando falou assim, me dê sua mamografia e não me fale onde é, não me fale nada. Eu disse, mas doutor, ninguém viu nada na mamografia. Ele disse, não, me dê só a mamografia que eu quero analisar primeiro. Aí ele pegou a mamografia, aí ele olhou, não demorou nada, ele olhou e disse assim, na mama direita, há 10 horas, assim. Aí eu disse, é aí mesmo. Já sabia. Porque eu já tinha feito a biópsia, eu sabia onde era, né? Ele disse, tá aqui, ela não viu, né? Essa mastologista não viu, tá aqui o nódulo. Ele, com a imagem porque assim, além da imagem, tem que ter o médico, né? Que consiga entender. Porque ele viu. Podia não ter visto na ultrassom, beleza, mas e a mamografia? E a doutora Bruna, eu levei a mamografia, eu levei a ultrassom, e com a ultrassom em mãos, ela disse que não era nada. Eu levei a ultrassom que a doutora Sara tinha batido e ela disse que não era nada. Então, assim, aí o doutor Armando foi fazer o exame do toque também, ele não conseguiu sentir nada, media 1,7 centímetros quando eu fiz a biópsia. O histoquímico deu hormonal. Eu tomava hormônios por causa de outra cirurgia, por causa da endometriose que eu tive. Então, eu tinha um tratamento com hormônio por causa da endometriose desde 2011.
Aí foi o primeiro passo, ele mandou eu cortar os hormônios. E aí, quando eu saí daqui de Itaituba para ir para Santarém, eu já dei entrada no TFD, já com a biópsia, né? E assim, eu digo que Deus abriu muitas portas para mim, tudo muito rápido. Dia 3 de abril eu fiz a biópsia, dia 8 eu recebi o resultado da biópsia, 8 de abril me consultei a primeira vez particular com o doutor Armando, 16 de abril eu estava na primeira consulta dentro do regional. Eu tinha feito todos os exames particulares, e aí quando eu cheguei lá ele olhou para mim e disse assim, eu vou te operar, só precisa passar com o anestesista do regional e eu já vou te operar, eu não vou tirar de ti isso. E quando foi dia 15 de maio, ele me operou. Assim, até o pessoal lá dentro do regional, ninguém acreditava, né? De algo tão rápido. Porque o pessoal, é do ano passado que tu tá tratando? Eu disse, não, foi agora 3 de abril que eu recebi o resultado. 16 de abril, primeira consulta no regional, dia 15 de maio eu me operei. Graças a Deus, quando chegou, ele já tinha reduzido, quando eu fiz a cirurgia, estava 1,3, não tinha passado ainda para a axila, né? Foi tirado também para fazer a biópsia, para testar, não tinha passado, eu tirei só o quadrante. Ele era bem profundo, precisou fazer um agulhamento para poder cortar e retirar só o nódulo. E quando chegou o resultado da peça completa, graças a Deus, estava muito no início. Então, assim, o meu tratamento só foi com a rádio. Eu fiz 15 sessões de radioterapia. E aí eu tomo um remédio, que vão ser por 5 anos, né? E de 3 em 3 meses eu faço uma bateria de exames e volto lá no regional para acompanhamento. Inclusive, foi agora dia 15 de outubro o meu retorno, né? Fiz todos os meus exames, aí voltei, tá tudo ok, graças a Deus. E foi, assim, bênçãos de Deus na minha vida, assim, Deus me abençoou. Hoje, como é que você está? Eu tô bem, graças a Deus, assim, eu tô bem. E eu digo, nunca senti nada. Continuou sem sentir nada. Continuo sem sentir nada. Nunca senti nada. Continua sem dor, sem nada, nunca senti nada. Tem, agora sim, de vez em quando tem, dá um choquezinho assim na axila, no local da cirurgia, né? Mas aí o doutor já me explicou que é normal, principalmente a parte da axila, porque mexe nos nervos, né? Sim. Então é normal, mas é muito raro, só aquele choquezinho assim, mas de leve, que é suportável. Sabe? Sim. Só me assustei quando senti a primeira vez, né? Mas aí ele foi e me explicou que era tudo normal, não era pra me assustar, por causa que foi cortado e tudo isso, mas nunca senti nada. Nada. Então eu digo, a importância de fazer o check-up. Todos nós temos que fazer. E correr para a segunda opinião. Isso. Porque, olha só, a doutora Saura fez a ultrassom e entendeu que tinha algo de errado na imagem que ela viu. Sim. Mas ao levar para a doutora Bruna, ela não enxergou o problema que a doutora Saura tinha enxergado. E uma terceira opinião do doutor Armando. Ele enxergou até no outro que ela não tinha visto. Então, a segunda opinião, a terceira... Quando tiver dúvida, vai atrás. Eu acho que é assim mesmo, né? Que a gente não pode ficar restrita a uma opinião. Porque, assim, infelizmente, né, nem todo mundo tem uma expertise, né, sobre o assunto. Tem gente que vê isso é igual a gente, né? Igual a dona Benedita ali, que faz bolo. Fazer bolo para ela é natural. Ela pegou ali, viu os ingredientes, ela sabe que bolo que ela vai fazer. Para mim, que não sou boleira, eu vou precisar de uma receita do lado. E ainda assim ficamos com medo do negócio murchar. Exatamente, embatumar, né, que lá na minha terra. Mas assim também são os profissionais da área de saúde. Às vezes, a gente tem que entender das nossas limitações, né, e saber que, olha, na dúvida, não é nenhuma vergonha, não é nenhum problema eu disser assim, olha, procura uma segunda opinião, vamos discutir esse caso, vamos ver o que está acontecendo, né? Porque não é vergonha. Eu sou da área da psicologia, eu atendo, mas tem casos que chegam para mim que eu preciso discutir com uma colega. Eu não sou sabedora de tudo, né? Então, assim, isso é importante, que a gente tenha essa humildade, né, profissional, de entender até onde que eu estou totalmente entendida desse assunto, até onde eu preciso melhorar, né? Eu acho que isso faz parte. Igual quando chega lá pra gente os documentos, os exames, o que a gente faz? Envia para o hospital.
Não sou eu que digo que ela vai ou não para ter uma segunda oportunidade. Exato. Mesmo vendo Estou enxergando dias, ali que pode ser, digo, não, espero que o médico, o que o hospital vai dizer. Exatamente. Eu encaminho a documentação, os exames todos para lá, e aí eles analisam e digam, não há necessidade. Mas alguns mandam, vem quando? É tipo assim, sim, quando eles detectam que o caso é muito grave, eles perguntam quanto que eu consigo levar. Paula, que recado que você gostaria de deixar para as pessoas hoje, para as mulheres, para os homens? Porque uma coisa, né, Rosa, que a gente não pode deixar de dizer é que câncer de mama não é só a mulher, não. Homem também tem câncer de mama. 1% dos homens tem câncer de mama. E se torna mais difícil de tratar do que o nosso, tá? Exatamente. Então, assim, que recado, Paula, você gostaria de deixar para as pessoas que estão aí assistindo a gente ali no TikTok, no Instagram da Rede TV, no YouTube da Rede TV, no canal 4.1 HD da Rede TV. A gente está tentando, acho que as meninas estão aqui no Instagram também do Instituto, né? Que recado você gostaria de deixar aqui para essas pessoas, baseado principalmente na sua experiência de vida? Eu digo assim, que as pessoas têm que... Porque às vezes a gente dá importância para várias coisas e não dá importância para cuidar da gente, né? Eu mesma, eu sou assim, eu dou muita importância para cuidar da minha mãe, meu sobrinho, meu pai. E assim, eu às vezes me deixo um pouco de lado. Mas o primeiro passo que todo mundo tem que ter consciência é de fazer um check-up anual. Porque quando eu cheguei lá com o doutor Armando e com a doutora Camila, que é oncologista, ela disse assim, se você não vem, ele ia crescer, né? E aí talvez fosse tarde, né? Então, assim, eu fui sem sentir nada. Eu fiz tudo sem sentir nada. Então, assim, a importância de um check-up. E a importância também de você ter um médico que você confie. Porque, assim, o que me salvou foi Deus que me salvou. Mas aqui na Terra, eu agradeço muito. Inclusive, quando eu voltei, terminei, que eu bati o sino na rádio, eu fui lá na doutora Saura e agradecer ela. Porque... querendo ou não, ela me salvou. Porque se Deus não faz eu voltar lá com ela, e ela pega e manda, ela mandou, vá embora para Santarém procurar outro médico. Se ela não faz isso, eu tinha acreditado na doutora Bruna. Ela é mastologista, né, ela estudou para isso. Então, eu saí de lá consciente que a doutora Bruna estava falando o certo, que eu não tinha nada. Então, assim, a importância do check-up e a importância de você ter um médico que você confie. E se você não confia, porque o que aconteceu com a doutora Bruna, depois que aconteceu isso comigo, é mais difícil você confiar, né, no médico. Procure uma segunda opinião. Se alguém suspeitar de alguma coisa, vá atrás de uma segunda opinião, né? Porque eu tive sorte, né? Eu tive Deus, não foi sorte, eu tive Deus. Né? Eu tive Deus que colocou a doutora Saura na minha vida. Então, eu digo, façam check-up anual. Por favor, né? Façam esse check-up anual. Cuidem da sua saúde. Porque eu nunca senti nada. Nunca senti nada. Tira um tempinho para cuidar de você, né? Isso. Cuidar dos outros é importante. Cuidar da mãe, do sobrinho, do irmão, de todo mundo é importante. Mas cuidar de si, porque se você não cuida de si, quem é que vai cuidar deles também? Né? Na sua falta. Então, é importante de fato. Eu vou pedir o Wesley para mostrar alguns depoimentos que a gente tem aí. São 3 depoimentos, 3 mulheres. Wesley, solta aí para a gente complementar esse depoimento aqui da Paula, para ela respirar um pouquinho, que ela está emocionada. E a gente fica emocionada também, né? Ouvindo essas histórias, ouvindo esses relatos, a gente acaba se emocionando também, né? Vendo como Deus tem agido na vida da gente, né? Como Deus tem feito pela gente aquilo que a gente não está fazendo por nós, né? Que é cuidar da gente, do nosso corpo, né? Que é o templo do Espírito Santo, né? Que a gente precisa cuidar. Solta para mim 3 depoimentos aí, Wesley, por favor. Oi, gente, meu nome é Girlane. Eu creio que seja a mais nova integrante de lá, paciente do Instituto Rosa Barreto. Mas o pouco que eu tenho convivido com esse povo, eu fui
muito bem acolhida, assim como eles acolhem todo mundo que lá chega, precisando de um acolhimento, de um carinho, de um amor. A Rosa está aí disposta a ir atrás de qualquer coisa que nós, pacientes, precisamos. Se não tiver no alcance dela, ela vai atrás. Não é problema. Oi, gente, meu nome é Eliette Lopes Martins, tem 8 anos que eu faço tratamento oncológico e sou paciente do Instituto Rosa Barreto. E o que ela puder fazer por nós, ela faz, ela corre atrás, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu digo que ela não é só uma rosa, mas ela é um jardim florido, que ela se preocupa muito com a gente e nós adoramos ela e a equipe dela, que são pessoas maravilhosas. E eu agradeço a Deus por estar viva ainda. Eu sou Rosa Dália, sou paciente oncológico e acompanhada pelo Instituto Social Rosa Barreto. E hoje nós estamos aqui num lugar bem legal, comemorando o Outubro Rosa. Esse é o nosso momento, eu digo que é um momento único, né? E a Rosa nos prestigiou com esse momento. É gratificante participar disso, é gratificante demais poder estar aqui hoje, nesse Outubro Rosa, comemorando, enquanto tantas amigas que estávamos juntas no ano passado, e elas já se foram, e a gente ainda está aqui. Então, gratidão a Deus em primeiro lugar, e a Rosa que nos acolhe tão bem. Deu uma emoçãozinha aí, né? São tantos agradecimentos, né? Tantas... Hoje temos mais de 1.700 pacientes entre as 30 cidades da nossa região, aí espalhado entre o Hospital de Barretos e o Hospital de Porto Velho. Não estou mencionando Santarém. Acolhido pela instituição e encaminhado para lá. Eu vou dar um tempinho aqui para a gente recuperar a emoção, beber uma água também, enquanto você bebe sua água, e a gente volta daqui a pouquinho, tá? Voltamos aqui a gente chora, mas a gente também ri aqui, né? A gente tem os nossos momentos. Rosa, hoje, quantos pacientes quantas acolhidas você tem hoje, você tem hoje no Instituto? Hoje nós paramos a contagem de 1.782 pacientes. De acompanhamento. Que estão em acompanhamento fora. Nas casas de apoio. Na nossa, eu creio que é 18. E na casa do hospital tinha 32 daqui de Itaituba, não era quando vocês estavam lá? Na casa do hospital, 32 e 18 na nossa. Tudo mulher ou tem homem? Não, é um misto. É um misto? É um misto de pessoas e qualidade de CA diferente. Tem. Tem adolescente? Tem. Recentemente você... Eu levei uma de 16, né, com câncer na tireoide para Barretos. E levei e a Ingrid, com 18, que o da Ingrid é tireoide. 18 anos. Levou... Então... Só que tá a Clarinha está em Barretos e a Ingrid está em Porto Velho. Em Porto Velho. Uhum. A Clara é a de 16 anos. A de 16 anos. E até a gente ia fazer o programa, mas você estava em viagem. Exatamente. E a outra está em Porto Velho. Porto Velho. Lá na casa de Porto Velho, vocês têm 32 pessoas. Daqui de Itaituba. Só de Itaituba. Mas lá também tem de Trairão, lá tinha de Caracol, tinha de Progresso, né? Muita gente nossa tem lá. De outra cidade. De Itaituba tinha 32. E na casa Rosa Barreto... 18. Tinha 18 quando saí. Aí é tipo assim, é um fluxo, vai, vem. Não é fixo. A gente coloca uma quantitativo. Esse quantitativo é o dia que eu tava, né? Mas aí vem uns, vai outros. E a gente meio que perde
Tem dia que tem 2, os nossos, tem dia que está tumultuado. É assim. Eu lendo um livro, eu vi lá que vocês têm um projeto de uma parcela que se paga por mês, que vocês dão um benefício. Explica um pouquinho. Então, quando eu me deparei com a questão de uma cadeira de roda, eu falei para o Senhor que se Ele tirasse daquela situação ali, e o meu pezinho conseguisse acelerar, eu ia lutar para alcançar o máximo que eu pudesse, o pé no acelerador, para conseguir ajudar meus pacientes. E que naquele momento, eu estava dobrando meu compromisso com Ele. Porque eu vi que nada, nenhuma uma quantidade de dinheiro ia mudar a posição do médico. Podia ir para fora do país, fazer o que eu quisesse. Que o ponto de vista dele era que eu teria uma impossibilidade de me mover, de pegar numa chapinha. Não, essa daí acabou. Era uma bruta de uma profissional. Um acidente de carro. Um acidente de carro. Que você ficou acamada por quase um ano, né? Foi. Um ano de tratamento intensivo que são terríveis as memórias. E dentro disso daí eu tive tanto tempo para pensar. E eu vi que tudo que eu tinha ficaria aqui. E que eu não faria nada de diferença na minha vida, não ia agregar. Eu falei para o Senhor que eu ia compartilhar em vida o meu conhecimento e tudo que eu construísse dali para cá. E dali vieram os cosméticos Rosa Barreto, as bolsas Rosa Barreto, vieram ali os calçados, e tudo com recurso meu próprio. Né? Eu vendi um lote que eu tinha e fui investindo. E o meu professor disse, olha, para você vai ter que ter marca própria, registrar patente. O percurso é um caminho longo, mas é a única forma de você dar tratamento gratuito no salão de beleza para os teus pacientes e acompanhantes. Hoje, manhã típicos também, né? Manhã típicas. E veio a ideia, vamos fazer um plano de assinatura, onde a cliente vai pagar 2 procedimentos pelo valor de R$150. Já foi 3 antes. E subiu as coisas, a gente teve que agregar valores. E aí ficou 150 mensal. Porém, esse valor mensal dá 2 procedimentos capilares. Ou inclui limpeza de pele e banho de lua. Olha que maravilha! Uhum. E se pagando, você pode... Não, se não teve tempo, eu não tive tempo para usar. Ficou lá um mês, está guardado. O dia que ela voltar, está lá o procedimento pago para usar. Ela não perde o direito dela. Acumula. E se, tipo assim... Você isso foi serve lá, para homem também? Serve. Foi lá e tipo assim, eu tenho uma amiga que quer fazer no meu plano. Ela vai lá e paga a mensalidade do mês seguinte, antecipa o mês, e paga os R$150 e a amiga sai usando, que aí está saindo hoje, uma selagem está 180, 200, a R$75 pela nossa instituição. Porque usamos um produto que ele é vegano, Luna Matrix é o ativo. Então, ele não é com o ativo, não tem nada a ver com formol. Então, a gente desenvolveu esse tratamento justo por conta dos pacientes, né? Para não dificultar, porque às vezes entra paciente dentro do salão no momento que eu estou atendendo outra cliente. Sim. E elas são atendidas também, normalmente, como se fosse uma cliente normal. A única exigência da instituição é que ela venha com a camisa para evitar que a gente tenha que perguntar. Sim. Entendeu? E ela tem um nome no livro do mesmo jeito das outras. Aí ela diz o código no cadastro dela, a gente abre lá e ela recebe gratuito o que tu pagou para você usar. Essa é uma forma de eu ter você como aliada junto comigo. O que tu paga 2, tu tá dando os 2. É elas por elas. Entendeu? É só para eu devolver para a prateleira o produto e não faltar para os meus pacientes e acompanhantes. Então, hoje a Rosa Barreto é empresária. O que mais? Então. Define Rosa Barreto para mim. Eu li uma mensagem, mas defina a Rosa Barreto para mim. Quem é Rosa Barreto? Uma menina chorona, mole, mas quando toca nas crios, vira uma leoa, mulher. Eu acho que eu fui muito abençoada. Eu acho que eu sou uma menina muito sortuda. Além de eu ter uma família gigantesca, amorosa demais, eu tenho mulheres
que pagam uma mensalidade, que me ajudam a manter a instituição aqui firme e forte. Eu estou na estrada na maioria das vezes, e só tá minhas crianças, são as que Deus me deu, que estão lá no salão trabalhando. E aquela cliente, às vezes, faz aquele pagamento e eu que intero o combustível. Às vezes eu que pago o meu hotel. Eu estou com um paciente, eu não quero que falte nada. De preferência, eu quero pagar tudo. E, às vezes, o recurso é pouco para tanta gente. A demanda aumentou muito. A gente até fez um projeto, que é um plano empresarial. Tipo, o empresário paga o que ele tem no coração para pagar mensal. E a gente revida com gratidão, dando procedimentos no salão para os funcionários daquela empresa. Né? Mas eu não tive tempo de ir até os empresários. Mas os empresários podem ir até você, né? Podem. Então, aí, empresários de Itaituba. Então, eu conto muito com vocês. Se vocês quiserem fazer parte da nossa liga, da nossa correntinha, eu vou ficar muito feliz. Aconteceu algo inédito. Eu fui a uma empresa, que o nome da empresa é ML. Enquanto eu estava na palestra, contei um pouco da nossa história. O Grupo ML, né? O Grupo ML. Exatamente. Mulher incrível, ela. Quando terminou tudo, eu tinha falado, antes de ir para Barretos, eu falei assim, Jenny, quando eu chegar, tinha para colocar esse projeto empresarial em pauta. Mas eu não quero eu ir até o empresário. Eu queria uma resposta do Senhor que eu estou correta. E para mim sentir isso, tem que ser algo que eu não espere que aconteça. Que é um empresário vir até a mim e dizer para mim que vai pagar tanto mensal para me ajudar. Mulher, quando terminou a palestra, ela levantou da poltrona, que ela estava sentada da cadeira e disse assim, é esse aqui o valor da mensalidade lá? Eu disse, é. Só que tu vai colocar um 0 a mais. E eu vou pagar todo mês esse valor. Olha que menina, eu tremi as pernas, eu entendi na hora. Tipo assim, não era essa a resposta que você precisava? Sim. Eu não consegui, eu contei a ela. Eu falei, mulher, há 15 dias atrás eu falei para Jesus que eu queria que o empresário me procurasse como resposta, que teria outros que abraçariam a causa. Sim. E na contrapartida eu te dou meus serviços. Eu venho aqui na tua empresa, eu trago lavatório, eu trago tudo. E eu passo o domingo todinho cuidando dos seus colaboradores. E a gente se abraçou e foi emoção. Assim, eu vi. Como corrente. Eu vi pelas fotos do Instagram, né, as duas emocionadas. E ela é uma querida. Cheguei em casa, Rosane. Aquilo ali estava ecoando, tipo assim. Fui pro chuveiro, eu não conseguia falar muita coisa. As lágrimas desciam, disse, sério, Senhor, que tu tá no projeto? Aí, tipo, aquela sensação de não estar sozinha. Agora entrou o Washington na nossa vida, né? O empresário. Ele tem abrido portas, né, pra gente. Entrou a Rondonave, que eu não posso falar muito a respeito, que ainda está em fase aí de concretização de alguns projetos, mas nos deu passe livre através do seu Hamilton. A gente já tem o passe livre recurativo lá em Meritituba sem pagar transporte. Agora entrou o Bruno, que eu não posso deixar de mencionar de jeito nenhum que o que ele fez, ninguém fez até hoje. Ninguém tomou iniciativa de nada. E eu sozinha procurei, bati em tantas portas e não consegui. E o Bruno, ali da Royal Imports, ele foi lá, conheceu o projeto e disse assim, eu fiquei sem corrida, não consegui a corrida do Outubro Rosa, guri. Eu lutei tanto, desde o ano passado, eu não consegui vaga para sair a nossa instituição. Eu não sei arrumar, eu não sei nada dessas coisas. E eu já tinha procurado ele antes. E aí ele disse, então, nós vamos destinar o lucro para a instituição. Eu falei, sério? Ele disse, sério, nós vamos pagar as parcelas da caminhonete que é financiada. Para me dar um fôlego, mulher, porque é um corre. Quem cuida da manutenção é o seu Luiz também, aquele empresário que doa as cestas. Que doa as cestas. É ele que dá a manutenção no nosso carro. Então é muita coisa pro bichinho. E ele era um garimpeiro. Só que ele está parado há muito tempo, desde que como queimou as coisas. Sim. Ele está mantendo tudo só na raça da palavra dele. Porque Deus é bom com ele e a fé dele é muito grande. E aí o Bruno pegou e disse, a gente vai fazer uma corrida. E o valor vai ser destinado para pagar pelo menos umas 4. Vamos ver quanto a gente recolhe.
para pagar, que a parcela da caminhonete é 6 mil. Por mês. Por mês. Então, se a gente conseguir pagar aí umas 4, no nosso inverno, eu vou estar mais livre para respirar. Sim. Né? Porque no inverno, meu marido até trabalha. Mas passageiros caem na produção quando está com chuva, todo mundo tem medo de viajar. Ele é motorista, né? Mas aí, tipo, o salão, quem é que faz o cabelo para andar na chuva, mulher? Não rola? Tem tudo isso. E né? aí o inverno dificulta os pagamentos e atrasa, às vezes atrasa nosso aluguel, né? E lá é alugado. Então, o salão de beleza, quando eu te digo que eu sou muito sortuda, é porque tem muitas associadas que vêm ali pagando. Algumas atrasam 3 meses, corre para negociar para não deixar de ajudar a gente. E é uma luta contínua. Mas ali é quem está sustentando, pagando aluguel, pagando energia, pagando curativo, fralda descartável, né? E é uma luta constante, funerária. Nossa, nós temos uma parceria com a Itaguapax que já vai para 3 anos. Que eles ajudam. Que eles ajudam. A gente paga uma quantia simbólica mensal. E essa quantidade mensal já teve vez de liberar quase 20 urnas dentro de um mês. E é de alta qualidade, as urnas que a gente escolheu. E ele está sempre ali, a qualquer hora. Nosso paciente nunca fica na pedra. Né? Nós fechamos uma parceria muito boa com a Clínica Bem-Estar, com o Dr. Alex, fisioterapeuta. A gente paga uma mensalidade simbólica, mensal, que é o salão de beleza também. E paga. Hoje, o carro-chefe assim, é o salão. É o salão. E os produtos que é vendido lá, de cabelo. Que são da sua marca. Da marca delas, é para empoderar elas, para deixar elas dizer assim, nós temos um espaço que tem isso, lá eu compro isso, lá eu calço isso. Entendeu? Isso, como é que você divide o tempo entre o salão e como é que você divide o tempo entre esses atendimentos, porque assim, eu vou pedir para o Wesley jogar um vídeo aí, você vai até a casa, né? Você vai até a casa das pessoas também. A visita a domicílio. Faz a visita a domicílio. Então, como é que é isso? Como é que você divide esse tempo, né? Todo mundo tem só 24 horas por dia. Como é que você pega essas 24 horas por dia que você tem e divide ela com tantas coisas para fazer? Nos bastidores, às vezes... Passa no vídeo também, pode continuar. Nos bastidores, às vezes, acontece muita coisa que a gente não consegue compartilhar exatamente tudo. Ali dentro do escritório, enquanto está pela manhã, a gente sai para as visitas e curativos. Eu tenho que dar conta até 11 horas. Eu tenho uma equipe que me ajuda bastante, de voluntários nos curativos. Então, eu vou naquelas que estão mais dependentes, que precisam conversar, se tranquilizar. Aquela psicóloga nata que a vida apurou ela, é tipo assim, que estou ali para toda hora. Aí, de madrugada, o meu telefone nunca fica no silencioso, porque eu não consigo. Se tu me perguntar se tu consegue desligar o telefone e ter uma vida normal, só tu e teu marido viajar, eu não consigo. Eu não consigo. Não é porque não é que eu seja escrava. É que eu me preocupo e eu não consigo realmente desligar o telefone. Eu tenho aquele receio de acontecer alguma coisa e eu estar ausente. Entendeu? E se o telefone estiver ligado, eu tenho aquela certeza que o que eu puder fazer, eu faço com o telefone ligado. Então, eu nunca desligo o telefone. Mas aí, dentro de meio-dia, no período de... Passou, daí eu já vou para o salão. Eu dou uma atençãozinha ali, fico no escritório, eu já estou encaminhando os documentos para a Jenny editar. A Jenny está na prancha, na maioria das vezes. Eu digo, tia, tem que encaminhar isso, porque eu já não consigo mexer com escaneamento, essas coisas, eu tenho dificuldades com essas tecnologias. E ela já consegue com facilidade. Eu mando, ela está fazendo um cabelo entre um intervalo e outro, ela já encaminha para o hospital. Aí eu já caio aqui no e-mail, aí eu já recebo a resposta de quando, aí já é comigo, aí já volta para mim. Aí eu já mando para o paciente dizendo, o paciente vai sair tal hora. Entendeu? É uma loucura. É uma loucura. Às vezes a gente almoça 3 horas da tarde, né, tia? A Jenny já acostumou. Já. E tem aquele cliente que quer falar comigo. Aí tia, tem um cliente que tem que falar com a senhora. Aí às vezes tem lá uns 6, eu chego, tem mais 6 pacientes me esperando com o diagnóstico na mão. Ou com alguma ultrassom para eu avaliar. Aí a gente avalia com a experiência de 21 anos de serviço, a gente tem uma noção.
Às vezes, quando eu sinto que precisa de uma opinião médica, eu digo, eu acho que é bom você ir. Eu não consigo dizer, vai, entendeu? Assim. Mas eu consigo. A vida me obrigou a fazer a enfermagem paliativa, né? Sim. E unido à capelania, eu consigo fazer o funeral, receber o paciente quando falece na pedra, para ver se o corpo está tudo certinho na funerária, para avisar o ante querido que está aqui comigo, já está assim, já entrego na família o corpo, já tudo bonitinho, arrumadinho, com ornamentação, se é católica, se é evangélica, tudo bonitinho. Vou lá, acompanho, vejo como é que está. Você faz todo o processo, né, Rosa? Acompanho, desde o início do tratamento, acompanho ele bem, e se for o caso, eu vou até lá na cova. Ali tem uma reflexão difícil, minha amiga. Sim, eu imagino. Vou dar um tempinho para ela respirar, vou pedir o depoimento, Wesley, o outro depoimento aí que eu mandei separado, coloca aí para a gente entender um pouquinho mais sobre o que Rosa Barreto faz. Boa tarde, me chamo Diane de Lima Silva, vim aqui para dar um pouco meu testemunho. Em 2023, em novembro, fui encaminhada ao Hospital do Amor, pelo Instituto Rosa Barretos. Até então, chegando aqui, fui diagnosticada com triplo negativo, agressivo e invasivo. Fiz quimioterapia. Quando foi em junho do ano passado, de 2024, fiz a cirurgia, fiz radioterapia, voltou novamente o câncer. Agora, em 2025, fiz a cirurgia, retirada total da mama, e para honra e glória de Deus, hoje eu fui no hospital oncologista, depois da cirurgia, depois de novos exames, tomografia, cintilografia, resultado da biópsia e de exames laboratoriais. O médico disse que eu estou curada, que não tem mais vestígios de câncer. Então eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, segundo ao Instituto Rosa Barreto e a dona Deusimar, as minhas irmãs que me acompanharam comigo nessa luta, a minha amiga Kátia, que agora também está cuidando de mim na segunda cirurgia, e meu esposo e minhas filhas, que todos os dias são as que me dão força para me continuar. E a minha vitória chegou. A batalha foi grande, mas a minha vitória chegou. São muitas histórias, né? Muitas relatos aí de superação, de dor, né? De entendimento do que está acontecendo com o seu corpo, que antes parecia que estava tudo normal e que agora está aí desorganizado. Vamos falar assim, né? Desorganizado. Qual foi o momento mais difícil que você encontrou até hoje? Se é que existe um mais difícil. Tirar os pacientes daqui do estado. É um dos mais difíceis, a locomoção. Eu trouxe a Loura numa condição que eu só trouxe porque eu não tinha alternativa. A questão foi muito difícil para mim trazer a Loura de lá para cá. Porque a questão da dona Loura tinha encerrado o intestino. Então, como estava voltando a alimentação, foi uma situação muito difícil. Quando a gente chega lá, que o paciente já tem um secundário, a gente começa a orar com muito mais força, porque já dificulta o tratamento, né? E aí, nossos diagnósticos, não sei o que acontece exatamente, que a gente já está levando alguns pacientes com diagnóstico tardio. Isso foi uma coisa que a gente conversou ontem, Exatamente. né? A gente batendo um papo antes do programa, né? Até para a gente ajustar algumas coisas, a Rosa me relatou isso. Essa preocupação que ela vem tendo com esse diagnóstico tardio, né? Que assim, ela por não ser médica, por não ser técnica em radiologia ou radiologista, ela não tem como afirmar o que está acontecendo. Mas ela está levantando esse questionamento do porquê que isso está acontecendo.
né? O que está acontecendo em relação a esses diagnósticos que estão chegando tão tarde, né, na vida de muitas mulheres? Será que essa máquina está calibrada de fato, né? Porque tem a questão da calibragem, né? Será que está sendo feito? Eu não estou aqui culpabilizando ninguém, nós não estamos aqui, até porque nós não temos propriedade para falar sobre isso, né? Mas a gente, como população, como pacientes também, né? Porque eu sou mulher, você é mulher e a gente faz, né? A gente quer saber o que está acontecendo, a gente precisa entender também um pouco sobre isso. Incomoda e preocupa, porque assim, quando chega, a gente leva achando que é uma coisa. Eu levei a Élida, mandei a Élida. Ela já saiu daqui com o secundário, mas ela não tinha descuidos, ela fazia uma manutenção, uma prevenção. Exames anual. Preventivos. E eu perdi a Élida, eu levei ela daqui ela já saiu com o secundário de Itaituba. Mas ela persistiu na esperança que fora tivesse um retorno. E não tivemos um retorno. Sim. Entendeu? E aí aquele vucu-vucu para trazer, e aí tem que trazer numa aeronave com UTI. E como é que traz? Aí entra a comunidade, entra todo mundo. Graças a Deus, Itaituba, eu não tenho que me queixar, mulher, porque Itaituba é muito acolhedora. Eu acho que eu nunca fiquei na mão, dependendo disso, sabe? Nessa viagem agora, a prova disso, dessa situação, foi muito difícil para mim voltar para casa. Sim. A ida foi até que foi tranquila. Né? Na ida, o Washington ajudou, a Igreja de Deus ajudou, os obreiros da Igreja de Deus ajudou. Quando foi na volta de lá para cá, já dificultou um pouco, porque a caminhonete quebrou, nós dormimos na estrada, dentro da caminhonete, não tinha local para dormir, não tinha lugar para banhar, a gente passou a noite dentro da caminhonete. Quando foi conseguir, o guincho foi 2.000, fugiu tudo, já estava difícil, dobrou a dificuldade, a gente pediu socorro, o seu Ivan, da Tapajoara, divulgou, e com essa divulgação a gente conseguiu mais 800 e uma fração. Uma outra pessoa que viu lá passou mais R$1.000. E foi assim que a gente foi se virando. E aí a Josi Brasil botou lá no Memes Itaituba, entrou mais 800 de 5, de 2, de 3. A gente entende que parece que quem tem menos é quem ainda ama mais. Sim. Entendeu? E aquilo me emocionou. Só que daí, como aumentou a despesa, a gente pegou 4.000 emprestado. Aí a gente conseguiu chegar ileso. Mas a minha dificuldade maior é essa. É levar o paciente e voltar para casa. Porque não é só levar o paciente, né? Tem toda uma logística para chegar até lá. Esse paciente, às vezes, está sofrido, né? Não pode, tem que parar, tem que se alimentar, tem que dar um tempinho para ele, né? Porque não vai nem carro de confortável, não, é numa caminhonete que pula muito. Isso. Lá atrás não é moleza, não. Não é uma ambulância, não é um veículo adaptado para transporte, é um veículo comum, como você utilizamos para ir para a praia, para ir para uma chácara, para um sítio. É o que temos. E graças a Deus, com muita luta, pagando as parcelas mensal altíssima, mas foi o que conseguimos ter, né? E a minha maior dificuldade é a locomoção para sair do estado. Porque precisa de um valor. A passagem está R$1.500, normal, para ir até Porto Velho, isso de ônibus. De avião, nós pagou o quê? 3.000, né? Dependendo de quanto comprar, depende. Depende do tempo. Do tempo, exato. Se você comprar com 2 meses... As duas. Mas isso porque comprou, às vezes, com antecipação. Porque se você compra... Comprou separado as passagens. Comprou separado, né? Comprou para Manaus e Manaus quebrado. Quebrado. Sim. Aí deu certo. Aí a nossa não. Às vezes a gente vai comprar, a gente não tem experiência e naquela desespero, vai lá e compra direto. Sim. Além de ficar na escala, sofrendo, demorando um pedaço. Ainda paga mais caro. Ainda paga mais caro. Porque a nossa situação, na maioria das vezes, o hospital chama, eu não tenho controle com a remarcação. Se o hospital marcar tal dia, eu tenho que chegar com o paciente tal dia. E aí não dá para ficar pensando, vamos comprar esse nesse dia, que é mais barato, não. Tem que comprar porque tem que levar. O Hospital de Amor, através do Charles, o coordenador aqui do Pará, ele fez uma coisa muito divina.
Tipo que ele fez o seguinte: Rosa, como a demanda está muito grande, você organiza uma caravana. O hospital vai tentar receber vocês tudo em 2 dias. Então, em 2 dias, eles remanejam todos os atendimentos para atender Itaituba. Entendeu? Então, é algo que eu falei, Charles, sem você seria impossível a parceria. Entendeu? E a demanda está assustadora. Está crescendo. Está crescendo, porque muita gente está tomando conhecimento de algo que estava quieto. E que a fila de espera que nós estamos aqui em Santarém não tem local para abrir uma porteira. Entendeu? E aí a gente está perdendo gente. E a ideia é, o hospital, além de dar um apoio muito grande com a casa de apoio do hospital mesmo, eles têm o ônibus para conduzir e tem todos os tratamentos lá dentro do hospital, sem ter que estar saindo da cidade. O que facilita, o que ajuda, Exato. o que dá um conforto, né? E não tem custo para os pacientes, não tem custo. Aqui nosso custo acaba sendo maior indo para Santarém, você acredita? Acredito. Por quê? Porque vai uma vez, marca-se a consulta, mas os exames não estão marcados. O paciente vai embora. Aí depois tem que voltar. Volta já para fazer o exame. Recebe o exame, espera quase 6 meses para ser chamado pelo doutor de novo, para passar lá e mostrar os exames. Quando chega lá, o exame está vencido. Aí já não pode mais fazer o tratamento. Tem que repetir os exames. Nesse círculo vicioso, a gente perde nossos pacientes. Então, é isso que está acontecendo, de fato, real. E o TFD nosso não passa do Estado. Ele só funciona dentro do Estado e com muito sacrifício para eu conseguir tirar um para Belém. Nós estamos com 11 cintilografias, amiga, para ser batida. Mas me pergunta como nós vamos fazer para sair, eu não sei. Eu estou tentando... Porque tem que levar para Santarém Belém. Ou para Belém. Não tem em Santarém. Não tem. Não tem. Então, o que a gente está tentando fazer? Lotar um ônibus. Porém, nós temos 12 pacientes com urgência. E aí, a gente marcou assim, só no olho da fé, que a gente vai sair dia 9 de novembro com esses pacientes. Mas a gente não consegue cobrir o frete. É no mínimo 20 mil para sair. Daqui fica lá 5, 6 dias com a gente, o ônibus, para voltar com os pacientes. Então, eu pensei, vamos abrir para levar os outros pacientes, para que, se a gente conseguir fazer o seguinte, ó... Agora é a hora do apelo. É o seguinte, bem lembrado. Agora é a hora do apelo, porque, olha só, Gente, ela já explicou toda a dificuldade. Então, empresários, tá aí, escutem. Além dos empresários, aquela pessoa que quer fazer uma viagem até Belém e quiser ir com a gente, a passagem vai estar valendo R$ 850 para nos ajudar a custear no valor do frete, para a gente tirar os pacientes daqui e fazer a cintilografia em Belém, no dia 9 de novembro. Então, é só procurar o Instituto, né? Ou o nosso Instagram. É fácil demais. Só procurar o Instituto Social Rosa Barreto no Instagram que você vai encontrar. É só mandar no direct a mensagem, que lá tem só 5 pessoas para atender. E com certeza a gente vai dar um retorno rápido. E a necessidade é com certa urgência, porque tem alguns pedidos que estão com 2 anos esperando. E eu estou morrendo de medo, eu não vou mentir para vocês, do que possa estar nesse exame de cintilografia que foi pedido há 2 anos atrás e que nunca foi feito. Hoje foi realizado. Então, me ajuda. Se você aí for fazer uma viagem para Belém e quiser ir com a gente, para ajudar a completar o valor do nosso frete, a gente está à disposição para te receber. E o empresário que sentir no coração de estar com a gente, com uma mensalidade fixa, também, porque a gente pode estar indo até a sua empresa e na contrapartida com nossos atendimentos. E eu sei que vai ser um trabalho lindo. E eu sei que os seus colaboradores merecem. E a gente vai estar lá fazendo com muito amor e dando o nosso melhor. É isso aí. Porque não é fácil, né, ter que lidar não só com a questão financeira, mas ter que lidar com a questão emocional dessas pessoas. Sim. Como você disse, tem gente 2 anos esperando. E aí? Como é que vai ser para elas? Fica a preocupação. Sim. Fica a preocupação, não só para elas, mas para mim que estou levando. A primeira coisa, quando elas pegam o resultado, elas dizem, agora, Rosa, abre ou não abre? O medo. Entendeu? E o pior é que lá não tem nem o que dizer. Até o leigo olha lá, é bem explicado.
É um detectador que fala onde está todo o problema. E E quando chega lá em Porto Velho, é um dos primeiros exames que é pedido, né? No Hospital de Amor. Enquanto aqui os nossos pacientes fazem todo o tratamento primeiro. E alguns deles pedem depois do tratamento e ainda leva 2 anos para sequer ser chamado, na esperança que um dia seja. É um descaso social muito grande com a saúde. Principalmente com casos tão graves, que evoluem. Com muita rapidez. Todo dia mexe 10% na parte afetada por aquele órgão. Entendeu? Ele evolui 10%. Então, se nós tivéssemos essa consciência e que não fosse só no Outubro Rosa falado sobre isso, a gente ia sim ter mais retorno. Entendeu? O nosso problema hoje é que a gente fala no outubro. Quantos eu quero ver, gente? Essa daqui é interessante. É um apelo comercial. Eu queria demais aproveitar, Rosana, para falar aqui. Pode falar, fica à vontade. Novembro Azul. Vocês já viram as lojas com balões azuis? Vocês já viram promoções no Novembro Azul? Palestras no Novembro Azul? Carreata Novembro Azul? É só chegar o novembro. E ainda não chega. Chega o novembro, mas não chega nada disso que eu mencionei. São pouquíssimos as consciências que tem que colocam um balãozinho na porta ao Novembro Azul. Uma barbinha. Nem todo mundo faz ilusão aos nossos homens. E olha. E fora o preconceito que eles têm, né? De fazer exame do toque, né? Exato. Mas hoje em dia tem o PS. Tem tanta coisa que facilita. Tem tanta coisa que ajuda, gente. Que não precisa. Do jeito que tu leva a mulher, já aproveita e já faz o seu. Sim. Né? Já que vai sair com a mulher, já faz o seu. Né? Então, gente, os homens são nossos provedores. Sem referência masculina, como é que fica a humanidade? E estamos numa demanda que a gente chega na casa de apoio, a gente vê tanto homem ali que a gente fica triste. Né? Então, tipo, os homens são aquele tipo que doeu, toma um remédio, um anador. Entendeu? Deu febre, um paracetamol. Entendeu? E às vezes também falta um pouquinho de nós. Obrigar eles a prestar, ir lá. A moça tem que ser presta como marido, criatura. Vamos lá, você é um grande provedor, se eu ficar sem você. Às vezes falta isso também, uma iniciativa da gente. Porque casamento às vezes desgasta, cansa, né? E uma rotina aí às vezes de 10, 20 anos. E já sabe que a pessoa já é cabeça dura, às vezes se cansa. Mas eu acho que a consciência particular e pessoal, o homem também pode ter uma iniciativa. A mulher, marca para mim que eu vou. Né? E os nossos empresários, vamos enfeitar de azul esse mês, as lojas, né? As farmácias. Vamos conscientizar essas pessoas. Vamos levar palestra aos homens que trabalham na sua empresa. Né? Tem muita coisa que precisa ser falada nesse requisito que eles não sabem. E são fatores primordiais em algumas situações. A gente está com um homem aqui prestando atenção aqui, tá? E tem o Wesley que está ouvindo também, né? Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Como eu disse, eu acho que a gente precisa de outro programa para falar de muita coisa que está aí. Eu, de fato, me surpreendi com a sua história, assim, quando eu li o livro também, né? Que teve... que vem relatando toda a sua trajetória até você chegar onde você chegou. Eu vi algumas entrevistas suas em relação aos desafios, e assim, eu sei do trabalho que você vem desempenhando. Eu quero assim deixar aqui o meu reconhecimento e a minha admiração por você, por ser de fato essa pessoa que se doa do tanto que você se doa, porque por mais que a gente se doa, tem dia que a gente cansa, né? Que a gente quer tirar, igual você disse, quer tirar um tempinho só para o marido, quer ficar... Mas você ainda não consegue fazer isso. Ele fez diferente. Ele, para ter o tempinho, ele me acompanha nas viagens, na maioria das vezes. Olha aí, que maravilha. E a gente aproveita esse curso do mesmo jeito. Isso é parceria. Ele me aprova, me apoia, graças a Deus. Entende? Ele não consegue ficar no local dos curativos. Ele fica assim, bem distante. Mas está ali, te dando o apoio moral. Então, assim, eu quero só agradecer a Leandra, a Paula que está aqui, Dona Benedita, a Jenny que está aqui. Eu vou te mostrar, Jenny, porque você precisa aparecer aqui também.
agradecer você, Rosa, por esse espaço, por esse momento, por tirar, no meio de tanta coisa para fazer, tirar esse tempo para mim. Eu que agradeço. Eu vim porque eu sei a importância que a gente tem de falar sobre esses assuntos. Que às vezes, hoje, como a demanda está grande, Rosane, essa oportunidade que você deu é muito rica. Sim. E eu quero ter vocês mais vezes aqui. Quero celebrar a vitória final da Leandra aqui. A Leandra chegar aqui e dizer: estou de alta para a vida agora. Tá? Eu quero muito contar, né, dona Benedita? A gente contar essa história. Amém, né? A gente ter aqui esse momento que a Leandra vai chegar aqui e falar assim: aqui, ó, minha alta total agora, estou curada, né? E nós sentimos curadas por você também. Desejo para você, sim, muitas bênçãos na sua vida. Para você também, Paula, que está aí, que já está no caminho, para sua mãe, que Deus a abençoe muito, tá? Que vocês consigam aí manter essa força de vocês, que vocês têm aí, que tem hora que eu me sinto até pequena diante de tanta força de vocês, assim. Dizer para vocês que vocês já estão no meu coração, nas minhas orações, e que Deus vai prover muitas bênçãos na vida de vocês, e você também, Rosa. Amém. Tá? Nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar nossa viagem da oração. Nós vamos dia 29 com 34 passageiros aqui para Porto Velho, para a glória do Senhor. Agora, quarta-feira. Se eu não fosse para minha cirurgia, porque eu também vou fazer uma cirurgia, eu estaria nessa viagem de Belém. Eu iria. De verdade. Gente, seria uma força para nossas meninas. Sim, mas infelizmente eu tenho já um outro compromisso, você sabe bem. Sim. Né? Mas não eu preciso que você vá nesse compromisso para contar pra gente como funciona, para dar outro caminho pra gente. Pode deixar. Ajudar outras mulheres. Irei para esse compromisso, que para mim também é uma questão muito importante, né, necessária, que também envolve a minha saúde, mas eu vou trazer todas as informações e numa próxima oportunidade estarei lá, tá? A gente vai encerrar o programa com um memorial, né? Um memorial daquelas que, infelizmente, o tratamento não chegou a tempo. Infelizmente, elas lutaram, mas a luta foi vencida pela essa doença maligna, né? Eu deixo aqui o meu abraço, as minhas considerações para a família dessas pessoas, e desejar para vocês uma semana abençoada, né? Um fim de semana também abençoado, e a gente se vê futuramente, tá bem? Amém. Obrigada, gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham uma semana cheia de bênçãos, e faça seus exames, conheça, como eu disse, a anatomia do seu corpo. Por mais que você não sinta nenhuma dor, procure, faça tratamentos, faça seus exames, coloque eles em dia, né? De repente é um exame que vai salvar a sua vida. Você é muito mais importante do que você imagina para as pessoas. Então cuide-se, ame-se, toque, né? Se toque e faça a diferença na sua vida. Fiquem com Deus. Até sábado que vem, com a Elaine da Almeida, aqui falando um pouquinho também sobre os projetos do Brilhe Mulher e outros projetos que aí tem. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até semana que vem. Se Deus quiser. Você não vem mais, e o que resta é só olhar pra trás. Você deixou saudade demais, você deixou saudade. Eu me lembro de tudo, dos dias normais. Quem você foi pra mim eu não esqueço jamais. Você deixou saudade demais, você deixou saudade. Será que tá ouvindo essa? Eu sei, o céu está em festa, mas tá difícil acreditar que você não tá mais nessa. Olha por mim se puder, manda um sinal quando der. Eu juro não perderei
você deixou saudade demais, você deixou saudade. Eu me lembro de tudo, dos dias normais. Quem você foi pra mim eu não esqueço jamais. Você deixou saudade demais, demais. Onde estiver, olha por mim. O meu amor não vai ter fim. Tudo que vem tem que ir. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Dói quando a dor vem e você não vem mais. E o que resta é só olhar pra trás. Você deixou saudade demais, você deixou saudade. Eu lembro de tudo, dos dias normais. Quem você foi pra mim eu não esqueço jamais. Você deixou saudade demais, você deixou saudade do que não volta.